Fala, amigo produtor, cliente, amigo, parceiro rural, você que já vem acompanhando essa nossa nova jornada, esse nosso novo veículo, formato, acesso, canal, seja lá como você queira apelidar essa ferramenta que a gente vem trazendo aí, uma ferramenta de difusão, principalmente de conhecimento e boas histórias. O podcast Rural, o Ruralcast, já vem para a sua terceira edição. E, como sempre, a gente vem trazendo pessoas que, além de ter muito conteúdo, muita bagagem e muito para contribuir, pessoas que a gente tem um carinho muito grande e que a gente tem o prazer de conviver e de ter próximo da gente. E hoje, não diferente, estamos aqui com um cara que ontem, até comentando com ele numa conversa pessoal, eu falei com ele, confessionei que eu na minha infância, o assistia ao lado do meu pai e me emocionei ao me ver trabalhando ao lado dele, né? Então é a mesma coisa que aquele menino que joga videogame com um jogador de futebol e depois está ali jogando do lado dele. E para mim é um prazer hoje estar gravando com esse cara. É um cara que o currículo dele dispensa apresentação, mas eu vou pedir que depois ele obviamente traga um pouquinho desse currículo ali de maneira bem introdutória, mas é um cara que vai ter muita história para contar e, acima de tudo, eu acho que ele vai poder trazer para todo mundo que assistir esse material, para todo mundo que acompanhar aqui o nosso bate-papo, o quanto que o mercado de leilões, o mercado de transação de animais é algo tradicional, mas é algo que vem ano após ano se aperfeiçoando, melhorando, evoluindo. E acho que ele vai poder trazer grande parte das inovações que aconteceram nesse mercado e eu vou tentar extrair dele aqui muita informação. Prazer imenso, meu irmão, lhe receber aqui. Vitor Trindade, mais carinhosamente conhecido como Vitão, uma das vozes mais marcantes que eu conheço, sem sombra de dúvida, um dos melhores leiloeiros de gado de corte desse país, também um dos grandes leiloeiros de genética. Vitão, estou muito feliz de lhe receber aqui, obrigado por aceitar esse convite e tô hoje ladeado desse rapaz aqui que dispensa a apresentação também, meu braço direito, esquerdo, meu companheiro de batalha, Renan Testa, Renanzinho. E acho que o mais importante que eu quero hoje aqui é que a gente consiga bater um papo gostoso, como sempre são as nossas conversas, mas que a gente consiga contar para todo mundo a história de Vitor Trindade e como isso se mistura com a evolução do leilão no Brasil. Vitão, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Renan. Cara, o prazer é meu. Com sinceridade, participar. Você falou terceira edição. Pô, 3 é meu número da sorte, cara. Olha que legal, tal. Mas não é isso. Eu vejo a evolução. Ela é rotineira, é dia a dia. Você vê rural. Rural cast, vai tem que ser sempre inovando. Essa nova geração de pessoas como você, não é porque estou aqui não, que está fazendo com que esse segmento nosso se sustente. Você entendeu? Inovação, a Rural Embro e entre outros, começou tudo não é brincadeira, mas numa ideia de acompanhar só assessoramente falando, e você vê o que virou, o tamanho que vocês já estão, a representatividade que vocês têm a nível nacional. Isso é um negócio, né, que às vezes as pessoas estão lá atrás e falam, pô, mas esses meninos começaram ontem, onde já estão? Ninguém nunca vão olhar para seus tombos, vai sempre imaginar só tanto que você bebe. E essa história Que não é mentira, viu, Vitão? que não é mentira. Aqui a gente é bom disso também. E Viu? essa história que você falou de lá de trás, lógico, a gente se espelhou sempre em pessoas. Eu que não tinha nada a ver com quando começou, eu sei que vocês vão querer saber, mas vi muita mudança, impressionante. Ontem ainda comentava, né, com o menino seu lá, com o funcionário, falei, rapaz, você acha que você não conheceu o fax? Ele falou, eu conheci, eu peguei o finzinho do fax. Falei, na nossa época não tinha isso, cara. Era, sabe, tudo carbonado, tudo no papel carbono, tudo na mão. E é uma história longa, mas que começa lá nos primórdios da década de 80. É bastante interessante. Aí você sempre, quando a gente fala que trabalha com leilão há 40 anos, fala, nossa, você leiloa todo tempo. Leiloa todo tempo. A gente trabalha com leilão.
Hoje é muito mais fácil as pessoas iniciarem nesse segmento, vamos dizer assim. Tem vários cursos que te auxiliam nisso, de oratória, né, de fala, tudo, de fono, e você consegue se adequar àquilo. Agora, você não vem 100% preparado, eu imagino, além de você ter que ter, a gente fala o dom da coisa, mas você tem que ter o conhecimento daquilo. E esse E a paixão, né, conhecimento, Vitão? e a paixão. Esse negócio nosso tem muita paixão, né, Vitão? É, eu sempre fui de família muito simples, Araçatuba, sou nascido e criado em Araçatuba, morei algum pouco tempo em São José do Rio Preto, pouco tempo em Cuiabá, mas meus amigos, que são os meus amigos até hoje, todos eram de família de pecuarista, de pessoas envolvidas no agronegócio. E cresci nesse meio, dos 5, 6 anos de idade, o bairro que a gente morou sempre foi dessa mesma turma até hoje, a maioria está lá. A minha mãe está nesse bairro até hoje. E aí, as férias ia para as fazendas, quando não ficava a turma molecada toda jogando bola na rua, coisa que muita gente não vai ouvir isso aqui, não sabe o que era isso, Vai tá? estranhar, E as né? brincadeiras todas de rua. Então a gente ia para a fazenda, cara, e lá na fazenda era, você sabe, fazenda é ficar fazendo, cavalo o dia inteiro e desafiava, desde moleque já montava em bezerrinho, e essa coisa cresceu e foi indo, foi indo, foi indo. Então, eu não via a hora de chegar às férias para ir para fazenda. Então, o nosso hobby era sempre estar ali. Até que um dia, depois que a gente, sabe, rumou para esse negócio de boi, de tal, eu gostava muito. Nossa turma resolveu montar em boi mesmo, tudo maluco. E depois eles tinham uma propriedade, tem até hoje, virou um condomínio de luxo dentro da cidade. Você vê a localização que ela era, construímos um recinto de rodeio. Foi uma coisa muito engraçada. Isso faz tudo parte da minha... Uma coisa muito engraçada, porque eu, na época, né, namorava uma menina e nossa turma era tudo, sei lá, 16, 17 anos. Vamos. E aí fomos na prefeitura, conseguimos, com o conhecimento de alguém, arrumar arquibancada. Para quantas pessoas? Ah, umas 500 pessoas. Vai sobrar lugar. Fizemos um barracão de bambu, porque fizemos uma arena legal, rapaz. Naquela época, vocês já devem ter ouvido falar do Asa Branca. O Rui, que era o nome dele, né, locutor famoso, naquela época não locutava ainda, ele estava começando, estava gatinhando. E a gente montava em boi junto, quando eu morava em Rio Preto, a gente era da turma do chapéu lá e tal. Aí o que aconteceu? Nós convidamos ele, e ele até ficou na casa de um amigo meu, do Cláudio, que também montava. E ele foi para fazer essa locução. E ele trabalhava com o José Oscar e José Bonifácio, foram numa Kombi. José Bonifácio era Araçatuba, para você entender, uns 100 quilômetros, não é nem isso, 70. Eles demoraram 4 horas para chegar de Kombi, deixaram cair caixa na estrada. E voltando no assunto da inauguração desse rodeio, a gente convidou todo mundo, bom, deu umas 3.000 pessoas. Acabou a cerveja, o nego saiu para buscar cerveja no Bola 7, que até hoje existe, para abastecer. Famoso Bola E 7. vendi, a gente preocupado com o rodeio, o Ruizão narrando, e os amigos que tinham boiadas boas foram pular lá. Minha mãe não me vai, com as minhas irmãs. Então, a família, todo mundo foi. A namorada e tal, e senta lá e sorteio. Tinha alguns bois que eram muito famosos. E tinha bastante peão bom com a gente lá no dia. Que era inauguração, a gente convidou. E eu peguei um tal de um boi que chama Assassino. Que era um boi invicto que tinha em Birigui. Que os maiores peões do Brasil já tinham ido montar nele, que era lá do seu Ota, que ele tinha a arena dentro da cidade, que era para desafiar, era tipo um desafio. E o nego montava nesse boi. E eu no sorteio peguei esse vendido desse assassino. O nego, Vitão, não vai. Esse boi vai te matar. Falou, e eu gostava, era disso. Era da coisa feia mesmo. Desafio. Rapaz, você sovando corda e não sei o que, namorada, e todo mundo lá. Era que esse Ruizão, meu apelido no rodeio era peixe cachorro, né? Que é crudão aqui. É peixe cachorro, não sei o que, ele é da cidade. Rapaz, montei nesse boi. Bom, eu acordei de cueca, debaixo da carroceria do 1113, minha mãe de um lado,
minha namorada do outro, todo mundo me abanando. Foi quase matou, me mandou pra cima e me pegou no ar de novo, Nossa, na garupa. Você viu, eu te mostrei uma foto minha, eu era mais magro que eu era que nem o Renan, cara. Até mais magro que o Renan. Me passaram pelo vão da cerca, pra você ter uma ideia. Nossa, Vitão. Me passaram, já foram arrancando bota, arrancando espora, arrancando tudo e abanando. Nós tínhamos uma viatura daquelas da ambulância que ia lá, tudo, prefeitura cedeu tudo legal assim, rapaz. E assim começou, e foi, a gente, depois disso, não parei não. Num outro rodeio profissional mesmo que eu machuquei, nós fomos, se inscrevemos no Sindicato dos Peões de Rodeio, que era em São José do Rio Preto. E posteriormente a gente. Aí eu machuquei uma vez, machuquei mesmo. Aí eu parei. Parei brincando depois, negócio de fazer locução. Comecei, só que nessa época eu já estava fazendo leilão. Aí Mas já era como manejo. manejo, já dentro do escritório, fazia pista. Aí, só voltando, saí de Rio Preto e fui para Cuiabá. Aí eu estava em Cuiabá, fiquei lá um ano e pouco com uma família de amigos meus de Araçatuba, que eles montaram uma concessionária, queria, e eu fui para lá para trabalhar, eu tinha 18 anos. Aí eu daí minha avó faleceu, depois de um ano que eu estava lá, eu lembro que era mês de maio, eu voltei para Araçatuba, e depois não voltei mais a Cuiabá. Aí em setembro, um amigo, vamos no leilão. Falei, o que é isso? Não, um trem está acontecendo lá no recinto, lá, vamos lá ver, muita gente. Ele foi para trabalhar, para participar, e me colocou, e o cara, você gosta? Eu gosto. O mexer com boi é comigo. Aí ele pediu para eu ir lá, então você vai pegar essa prancheta aqui, esse papel, e vai lá anotar, vai conferir os lotes para nós, que era muito gado, o Matheus. Naquela época era um leilão por mês em Araçatuba, era todo o último final de semana, último sábado do mês tinha um leilão. E eu lembro que o apelido dele, lembro não, ele é vivo ainda, Hélio Boi. Ele era um dos gerentes. Aí tinha o Rogério Pascoal, tinha o Lourenço, que hoje é proprietário da Central. Todos eles Isso já para o seu Sérgio já? já sempre foi para o seu Sérgio. A Programa Progresso da Amazônia, que muita gente não sabia qual era o nome, ela foi fundada em 74. Se eu me perdoar, não vou lembrar os proprietários do seu Sérgio, tinha mais João Leite Sampaio Ferrari, tinha mais, mas eu não vou lembrar agora. Mas acho que o mais emblemático que todo mundo conhece é o Sérgio. Todo, Sérgio Pisa. Daí, começou comecei, o cara chegou lá e falou, rapaz, o que você está fazendo aí dentro? Não, tinha um boi aqui na caixa d'água, eu vim tirar e já aproveitei e estou conferindo. Você é louco, rapaz, esses boi vai te pegar. Que pegar, rapaz? Você tá brincando. A gente vai para rodeio, entra na pega do garrote, pega garrote de 12 arroba, lá sem um boi. Mas brincou, ele falou, o menino é bom, traz ele no outro leilão. Então, depois de um mês, aí, o Lourenço um dia falou, vamos. Aí comecei. E eu achava que eu ia começar a mexer com gado, mas eu fui fazer pista, cara. Que eu acho que é o primeiro estágio, sem fazer pista, depois aprender a fazer acerto, cavava o leilão, faz o leilão e depois vai para dentro do curral, para dentro do escritório, perdão, fazer acerto no pós-leilão. Aquela época é diferente, né? O leilão acabava, ele acabava literalmente às 18 horas, começava às 13, sei lá que hora que era tarde, 18, 19 horas, e até às 10 da noite a gente fazia praticamente tudo acerto. No domingo de manhã, meio-dia, tinha tudo acertado, todos os cheques, nossos, sabe? O cara comprava, fazia, era 2 talões de cheque que ele deixava lá, mas acabava, morria ali o leilão, era uma delícia. Só que a gente aprendeu todas essas etapas, né? Comecei lá na pista, fui para o escritório e fiz de tudo. Depois participei da parte de captação, para montagem de leilão. Aí a gente começou, já com um pouco mais de bagagem, começou a viajar pelo programa, para fazer leilão em outras cidades. Aí você começa a conhecer as pessoas, conhecer toda a equipe de São Paulo. Tenho vários amigos até hoje que naquela época eram... O Matuque é dessa turma aí, né? O Matuque, ele trabalhou também, é leiloeiro, né? Para quem não sabe, Zé Matuque, Zé Eduardo Matuque, amigão meu, gosto demais dele, da Claudinha. Ele, acho que não chegou a trabalhar como fixo, mas deve ter feito pista para programa também. Na época esse pessoal era pisteiro de Iodemar Costa, de Djalma Barbosa de Lima, dessa velha guarda, desses leões do leilão. Aí começou essa viagem, esse monte de viagem, não sei o quê.
Aí o programa foi crescendo, cara. Era só São Paulo e Araçatuba. Aí depois abriu Bauru, né? Quase que simultâneo com Araçatuba. Posteriormente Marília, depois São José do Rio Preto e por último Londrina. Então eu crescia. E você vê, são coisas, mudanças assim, que se a gente falar, quem está no leilão hoje não vai entender, cara. Que final da década de 80, o começo da década de 90, o cara levou um leilão de cavalo para dentro do Maxud Plaza de São Paulo. A Programa tinha um cara, tem até hoje, ele não é mais da Programa, mas ele é um cara que tem visão, tipo, se você assim, que na época ainda jovem, ele era o braço direito do seu Sérgio, que se chama Mauri. Esse cara tinha uma visão fantástica, um cara que, inclusive, depois eu vou falar do episódio da minha introdução como leiloeiro, pura e exclusivamente por causa dele. E a Mauri, ele fez, eles eram meio assim ousados. Coisas que não existem mais. O Gallery deve existir, o Palace não existe mais, já mudou de nome várias vezes, que era a casa noturna mais famosa de São Paulo, foi para Credit Car Hall e não sei o quê. Esse povo começou a fazer leilão nesses lugares. E como todos os lugares têm os senões, Matheus, teve situações que ser hilariantes, de um animal escapar dentro do Palace em São Paulo e sair para as avenidas de São Paulo no cabresto, uma vaca de 600 quilos, 700 Mas você quilos. vai se lembrar, e acho que não tem nenhuma situação, Renanzinho, mais inusitada do que o famoso boi nadador da Fenagro. Não, Essa você lembra. Depois a gente vai contar essa porra, né? Acho que o Renan não conhece Não essa. conhece essa. tem umas... Nossa, tem Mas muito. enfim, aí, Vitor, então você começa como. Você começa manejo, vai você começa pista, manejo, escritório. Que hora que Vitor Trindade vira leiloeiro? Não, demorou. Demoraram 11 anos praticamente, eu dentro da Programa. Eu lembro da minha transição do manejo assim, para ir para o escritório mesmo, já decidido, para nunca mais sujar o pé na bola de boi lá, mas eu gostava muito. A gente adorava quando enroscava o Renan, um boi na pista, uma vaca ficava na pista. Eu tinha uma turma que trabalhava comigo, cara, que orgulho, alguns já morreram, né? Que eram os mais velhos. E os mais jovens estão aí ainda, muitos estão na lida, mas era muito bom. Você falava, o boi ficou, eu falei, meu, vão tirar. Mas não, você olhava pro cara, o cara já entendia. Não precisava falar, hoje se eu ver essa molecada subindo na cerca com um bezerrinho sobriando, eu falo, não é possível. Não mudou, o boi é o mesmo, cara, não mudou. Então você vai me desculpar. Bom, aí um dia teve um leilão, o seu Sérgio tinha uma irmã já falecida, ele faleceu também agora há poucos anos, chamada Dona Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, casada com o Coronel Clibas lá, que é onde é o Parque de Exposições de Araçatuba, foi uma doação do marido dela, tá, para o meio rural, para o sindicato rural. E ela fez um leilão de liquidação dela, e tinha de tudo, e depois tinha gado de corte, não sei o quê, e naquela época, o Lourenço Leiloeiro, e o Lourenço é um cara que é um professor que eu não posso negar no que era referência para leilão. Tudo que eu aprendi do leilão foi ali, foi com ele, tá? E a parte operacional, tudo, eu devo a essas pessoas. E o seu Sérgio era uma pessoa de ética, de uma moral, sabe, de uma retidão, uma coisa impressionante. E todos esses que trabalham, por isso que eu falo, a escola, programa é diferente, cara, é diferente. Eu olho pro Lourenço, às vezes ele falando, parece que você está vendo o Sérgio Pisa, ele só não tem o seu Sérgio que falava, ô Vitor, você, sabe? Mas o Lourenço é impressionante. E aí, um dia desse leilão, terminou o leilão, ele mandou chamar quem que era o chefe do manejo. E eu tinha uma ligação com o Lourenço muito grande, o Lourenço leiloando, pelo tom de voz dele, eu já sabia como é que estava o leilão. E na época os pisteiros eram tudo amigo, tem muitos que estão nativos até hoje. E na hora que eu enroscava, eu já sabia, eu mudava o gado lá atrás, ele não precisava me falar, cara. Ou seja, o time que está ganhando se mexe, está vendendo aquilo, e os leilões eram grandes. Então você tinha produto para mandar para dentro da pista, cara, e era só lote grande. Eu chegava para os outros leilões, a gente assistia os outros leilões e falava assim, o leilão era essa turma, tinha 100 cabeças no lote, 60, 80. Porque não cabia, então tinha que ser bastante cabeça do lote para dar volume dentro do recinto. Os outros leilões, tudo 10, 15, quando começaram a abrir os outros leilões, né?
e mandava aquele gadão, o Lourenço vendia. Aí o seu Sérgio, no dia desse leilão da irmã dele, chamou ele lá, falou assim, pediu para me chamar. Na verdade, eu cheguei, o Mauri está te chamando, eu não conhecia o seu Sérgio. Foi a partir desse dia que eu comecei a ver a postura dele. Só que a gente ouvia muito falar das coisas que ele fazia. Aí ele chegou e falou, que critério se apresentou para mim? Eu tudo sujo. Falei, tal, que critério você... Ah, seu Sérgio, eu trabalho com o Lourenço já faz um bom tempo. E a gente já tem o sincronismo. Eu sei quando tá e não sei o quê. E assim, ele elaborou a hora do gado PO, mas, tipo assim, PO do gado tinha 30 lotes. O gado corte tinha 100 lotes, sabe aquelas coisas? Ele falou, impressionante, no momento nenhum leilão caiu, ele só subia e vendendo e vendendo. Naquela época vendia, Renan, não tinha retorno, era difícil. Até porque retorno, a comissão era paga, a defesa era paga, mesmo preço da compra. Então o nego da venda, o nego não defendia, falava para pagar a comissão. Né? Bom, aí ele falou pro Amorim, falou, rapaz, é um desperdício esse menino ficar aí atrás do curral, empurrando boi, mexendo com boi, e precisou usar ele. Foi quando o Amorim falou, ó, o Amorim morava em São Paulo, capital também, o seu Sérgio era da capital. E foi, rapaz, saiu, tamo lá, fui para dentro. Aí chegou essa época, né? 11 anos depois, o Lourenço viajava muito, ele sempre foi o diretor da programa Araçatuba. Que cada praça tinha um diretor. O Amauri era o diretor-geral e o Sérgio Pisa era o proprietário. E aí, num belo dia, eu fui já com o Amauri, que ele me convidou para ir com ele para Garça, na fazenda do seu Jaime Miranda, saudoso Jaime Miranda, pai do Jaiminho, JM. Ia montar um tatersal. E ele queria que eu fizesse um projetinho de como que seria a pista, tal, não sei o quê, porque em Araçatuba, eu pulei essa parte, o seu Oswaldo Sintra um dia falou, ó, quem é que é o chefe do manejo? É você, então faça o curral do jeito que é melhor para vocês trabalharem. Falei, ok, seu Oswaldo Sintra, tá bem falecido, os nomes mais fortes da pecuária paulista. Aí um dia ele chegou, falou assim, eu falei assim, e os carpinteiros? Não, vocês vão fazer. Olhei para os peões não faz. Rapaz, fizemos aquilo impressionante. Aroeira era o que tinha, Palanque era o que tinha, porque era um parque de exposições. Dúvida tá lá até hoje. Não, aí veio essas novas gerações, desmanchou, fez tudo de cano. Tudo de ferro. Aí tá lá, o bistolete tá lá parado. Bom, aí eu fui para Garça, medimos tudo, almoçamos lá, o seu Jaime era um dos caras mais respeitado que tinha, né? E era amigo pessoal do Sérgio Pisa, de caça, de ir para a África, de ir para não sei para onde, seu Jaime Miranda. Bom, voltando de Garça, a gente chegou lá cedinho, e naquela época, rapaz, eu lembro como se fosse hoje, a Chevrolet lançou um carro que era um Opala Diplomata, tal do 400, 6 cilindros, aquilo era e a Mauri tinha um daquele. Eu fui com ele do lado, só olhando aqui na volta. Ele falou, você vai dirigindo. Eu quero dar uma descansada. Porque aí almoçamos lá. Aí saímos de tardinha, paramos em Marília para comer. Na hora que estava lá comendo, ele pegou e falou assim, você vai dirigindo. Eu falei, tá bom. Era o meu sonho dirigir um carro daquele. Tá bom. Montei no carro, estamos voltando. Ele falou assim, ó, na hora, sábado, no sábado ia ter um leilão. Isso era acho que uma terça-feira. Sábado vai ter um leilão e eu queria que você fizesse os repasses do leilão. Eu dirigindo assim, olhei para ele com o banco deitado, falei, o que é? Falei, você tá louco? O Lourenço não vai estar aí, que o Lourenço viajava já, porque ele atendia vários programas, né? E vários leilões para o Brasil inteiro. E eu quero que você faça o repasse. Eu falei, Maurício, você é louco, rapaz, eu leiloar, você bebeu? Ele falou, calma, fica tranquilo. Aí, na hora que nós estávamos no posto, eu lembro que ele ligou para a casa dele, do telefone, não tinha celular, do orelhão, e ele falou com o Marco para ir para a casa dele, que lá por umas 9 horas da noite, a gente estava chegando lá, 9, 10 horas. Que ele queria falar um segredo para o Marco. O Marco era o cunhado dele, casado com a irmã dele, que era de Araçatuba e que também trabalhava no leilão. Aí o Marco foi para lá, chegamos lá, falou para o Marco passar no programa, pegar umas fichas de leilão, do leilão anterior, aquele chumalhaço E foi, cara.
Chegamos lá, ele mandou ligar o som da filha dele, aquele meu primeiro gradiente, sei lá como é que chamava aquele trem. Falou, agora você vai falar esse lote. Eu falei, você tá doido, eu vou falar nada, não chega a Não, falando, rapaz, pai, fala aí, ó, como se estivesse vendendo. Eu sabia o regulamento de tanto escutar, o Lourenço subia, falava, às vezes o leilão, aquela coisa. Eu sabia o regulamento, porque antigamente se distribuía todo o leilão, Matheus. O Tatersal tinha 200 pessoas, 300, distribuía o regulamento para um em um. Hoje, como tem tudo digital, você não tem mais. O cara quiser, ele baixa e tal. Mas distribuía, e obrigatoriamente. E hoje tem nos catálogos também, né? Quando é o catálogo, o leilão é presencial, está na capa, está nas primeiras páginas. Mas distribuía o catálogo, o regulamento. O regulamento distribuía. E depois, mais tarde, saía, quando ainda não tinha a impressora, era na mão a relação dos lotes. Era na mão, cara. A gente fazia na mão, com carbono, distribuía, às vezes passava naquele mimeógrafo lá para sair mais rápido, para várias folhas. Bom, aí na terça-feira à noite falamos lá no fundo da casa dele, com essa ficha, ele falou, Marco, amanhã à tarde você vai pegar o Elcio, que era o sonoplasta da programa em Araçatuba, você vai lá pro recinto, vocês vão ligar o som lá no Tatersal e nós vamos ver o Vitão, porque ele ia embora no outro dia. Na quinta. Aí eu peguei, rapaz, você é doido, Amorim? Fomos pra lá na quarta-feira à tarde. Ligou esse som. Aí eu já subi no púlpito, o som ligado como se fosse. Sentou ele, um Marco assim, ó, na cadeira, o sonoplasta lá. Aí eles pegavam lote tal. Aí eu procurava o lote tal. É tantas cabeças, não sei o que. Eu. E os dois sentados do lado do outro, dando lance e eu falando. Ele falou, amanhã você repete. Eu não vou estar aí, isso na hora de ir embora. Ele falou, amanhã você volta, faz de novo. Treina amanhã de novo. E no sábado, o Marcelo já está sabendo, que era o Marcelo, você não conhece, o Marcelo Balafré, da MBA. Ele faz par de milha, E o Marcelo, amigo também, marido da Inês, ele foi para fazer esse leilão. Fui buscar o Marcelo no aeroporto. Rapaz, eu saí do manejo, fui para o escritório, eu só usava bota, cara. Era peão de rodeio, só usava bota. Não tirava o chapéu da cabeça, mas aí fui para o escritório, parei, né? No bendito sábado, que eu ia fazer os repasses, rapaz, eu tava de sapato, aquela, sabe da roupa de meu Deus, de ir na missa. Eu falou assim, nossa, camisa de manga dobradinha, que é que... Não, que eu tenho um compromisso depois, não era para falar para ninguém. Eu suava, cara. Mas um mal-estar, uma coisa ruim, eu contei para minha mãe, calma, filho, tenha paciência, tenha calma, não sei o quê. Pá. Ninguém sabia, nenhum funcionário sabia. O que sabia era o Amorim, era o Marco e o sonoplasta, só. Aquela mulherada pro lado de dentro do balcão, aquelas meninas dos pisteiros, ninguém sabia de nada. Mateus do céu. Deu 10 horas da manhã, pousou o Bandeirantes da TAM lá em Araçatuba, lá vou eu buscar o leiloeiro. Voltando do aeroporto, Marcelo, não, tô sabendo, fica tranquilo. Meu, fica tranquilo, eu vou estar lá. Eu falei, Marcelo, mas só os 2 lotes. Não, faz uns 5. Eu falei, não, Marcelo, ele falou que era só 20, ele não tinha falado 2, ele falou fazer os repasses. E às vezes não dava nem isso, mas se não fosse dar repasse, ele ia deixar os 2 últimos para mim. Não, fica tranquilo. Vitão, relaxa, cara, relaxa, tá bom. Aí que estava para começar a soltar a disparada, que era pontual, era coisa britânica, coisa de Sérgio Pisa. Você não tinha um papel no chão do banheiro, no chão do recinto. A pontualidade era uma coisa impressionante. E a programa era assim. Meu, leilão, era todos sabem que tinha leilão, 8 horas da manhã, todos funcionários tinham que estar no recinto. Todos. De pisteiro, escritório, todos. Leilão começava às 2 da tarde. Todos uniformizados. Seu uniforme, até logo, pode voltar para casa, hoje você não trabalha. Era assim, tudo camiseta da programa, era uma coisa, era uma rigidez. Aí, faltava uns 15 minutos para dar, tipo, 1 hora da tarde, que eu sei que ia começar o leilão, muito gado. O Marcelo foi lá no bar e pediu um lanche. Lá fazia até hoje. Esse cara, até hoje, ele toca, ele tem buffet, faz um lanche maravilhoso, tipo um paulista, sabe? Uhum. Pediu aquele lanche. Eu falei, Marcelo, não vai dar tempo de você comer esse lanche. Não, fica tranquilo, dá tempo de sobra. Aí eu vi que ele estava com um cronômetro. Um cronômetro. Estava em cima da mesa assim, ele comendo o lanche. Eu falei, rapaz, falta 3 minutos. Aí, então, não, ó, faz o seguinte. Para mim terminar o lanche aqui, você vai lá e lê o regulamento.
na abertura do leilão, aí eu subo, faço o leilão, depois você fala, não, Marcelo, eu não sei, você sabe o regulamento qual é? Eu falei, eu sabia mesmo. Só que eu estava conversando com eles, chegaram na porta do escritório, Vitão, telefone para você. Você vê como que era a pontualidade para começar. Telefone para mim? Falou, é o Mauri. Eu corri lá dentro, rapaz, eu estava pálido, a boca roxa, fui atendido, fala, Mauri. Falei, rapaz, você me mata, bicho, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando, eu estou suando. Lá no telefone do fundo, onde era a sala dele, do Sérgio Pisa, no recinto de leilão, da exposição. Falou, ó, só estou te ligando, fez desse jeito, ó, estou te ligando para te falar que é você que vai fazer o leilão, tá? O Marcelo tá aí só se você amarelar. Como eu sei que você não vai amarelar, boa sorte, depois do leilão a gente conversa. E desligou, e eu fiquei mudo. Na hora que eu saí na porta, o Marcelo já olhou para mim e começou a rir. O Marcelo, é brincadeira, não, vai lá, tô com o cronômetro aqui, vai devagar, lê o regulamento, vai tocando, se ficar muito nervoso, bom, não saía o regulamento. Não, e na hora que eu subi, no púlpito com as pernas bambas, aí muito boa tarde, senhoras e senhores, e todo mundo viu que era a minha voz, porque falava no microfone anunciando o comprador, né? E que não era a voz de um leiloeiro diferente. O povo saiu assim na porta do escritório, assim, todo mundo colocando, sabe como coloca a cabecinha para fora, assim, para olhar, o que ele está fazendo lá em cima? Sejam bem-vindos, tal, temos tantos animais, não sei o que, a leitura do regulamento. As vendas à vista, os leilões, não saía. O Marcelo, assim, ó, calma. E eu dei uma respirada e saiu o regulamento. Tinha que ler tudo, o regulamento li inteirinho. Aí pau, esse leilão pegou, todo mundo ficava falando, só faltou eu falar no microfone assim, gente, o gato tá lá, para de olhar para mim, você já tem pouca vergonha. E o pau torou. O pau torou, e foi, esse Marcelo, tal, hora ele fazia assim, outra hora ele fazia assim, e tal, e você vai crescendo, porque o leilão vai vendendo, e lá vendia mesmo. Tava com meia hora de leilão, a minha camisa, sem falar a calça, a minha camisa já enchia uma coca litro de suor. Tava inteirinha molhada. Bom, cara, terminou aquele leilão. Ficou acho que uns 4 lotes sem vender. O leilão inteiro. Na hora que terminou o leilão, né, eu falei, muito obrigado, agradeci, não sei o quê. O povo levantou, começou a bater palma. Rapaz, eu comecei a chorar. Eu chorava. O Marcelo veio na ponta da escada e falou, bicho, você já é leiloeiro, você estava enganando a gente. Aquelas conversas, né? Aí descia os amigos conhecidos, vários tradicionais pecuaristas, falou, rapaz, eu não sabia que você era leiloeiro. Eu falei, eu também não. Eu também não. E foi. E aquele monte de cumprimento, aquele monte de coisa, não tinha caído minha ficha, Matheus. Sinceramente, não tinha caído. Cara, que sensação maravilhosa. Aí o telefone para você. Telefone. A Mauri quer falar com você. Aí eu entrei, o Marco falou, ele ligou umas 10 vezes durante o leilão. Para saber como é que você estava indo. Ele tinha não sei o quê, tá indo bem, tá vendendo tudo. Aí terminou, cheguei lá, e aí não falei que você dava compra, grandão. Ele sempre chamou de grandão. Eu falei, ô Mauri, rapaz do céu, você quase morri. Ele falou, não, só estou te ligando para te dar os parabéns e para falar que sexta que vem você faz Marília e sábado você faz Bauru. E desligou o telefone, a Mauri era assim. Aí depois eu fui entender. O Lourenço, cara, ele era assim, abaixo do primeiro escalão desses grandes leiloeiros, ele era o cara. Só que não sobrava, ele não ficava vago nunca. Então, finais de semana, eram os leilões de elite, ele ia fazer. Esses que o Amaury passou para mim, que era sexta em Marília, sábado em Bauru, para você ver, não existia Londrina ainda. Era para fazer corte. Na época, leiloeiro da programa não leiloava para ninguém. Era só para o programa. Não vou citar nome, mas tinham os leiloeiros da programa. Tinha os leiloeiros. E eles pressionaram a Amaury. Eles queriam aumento de comissão, queria liberdade para fazer para os outros, não sei o quê, papai. E, pô, tinha muito pouca leiloeira. Que eu me recordo era programa, remate, leilopeca, era bem pouca mesmo. Palmeiras do Sul. Não, essa do daí. Sul, Do Sul, mas a gente não ia. Não, foram as primeiras. A parceria também, a parceria. Não, a parceria é mais nova, Não, né? não. Santiago ali. Trajano Silva. Não, Trajano, Quinor Trajano. Leilões, era só
as mais tradicionais. Verdade, o Trajano, você lembrou bem o Trajano. O Trajano, ele Acho é que o o Trajano faz precursor. GAP, acho que o Trajano faz GAP desde que GAP é GAP, né? Acho que Não, desde o dia que o seu Eduardo decidiu mas prender o o primeiro Trajano bezerro. e a família está até hoje. Você vê o Marcelo, o Vadico, todos. Mas o seu Trajano trouxe, né? Acho que do Uruguai, da Argentina, ele que Seu trouxe o Trajano que leilão. trouxe o Ele, leilão São pro Jarbas Brasil. Quinor, tem uma turma, essa velha guarda aí que... Então, o que aconteceu? Como eles vieram pressionar, o Mauri foi falar com o seu Sérgio, falou, mas e aí, o que nós vamos fazer? O seu Sérgio, precisa fazer leiloeiro. Foi quando ele, nessa ida para o Jaime Miranda, Então você fez parte, vamos dizer assim, de uma safra que foi... fazendo um paralelo com o futebol, você fez parte de, como é o nome do Barcelona lá, da escola do Barcelona lá. Marcante, Um negócio assim, você fez parte daquela, temos que formar mais e... Então, e como que era? Pra você ter uma ideia, eu já fazia manejo, fiz manejo por Aníbal Ferreira, e eu lembro quando eu estava fazendo Grande abraço, pista, Portuga. Tem que trazer o Portuga aqui. e ele Um fazendo arroba de pista, abraço. o Aníbal sempre foi uma pessoa muito humilde, e ele saía de Londrina, você vê, Londrina não tinha... Você sabe que o filho dele leiloa muito com a gente aqui, né? Pedro, Ferreira. né? Cruzei recentemente, ainda não conheci o Pedro, mas cruzei com o Aníbal no aeroporto da vida, aí ele falou para mim, ele falou, quando tiver, falou, mas também não tem essa agenda assim, e é muito regional, você tem os caras seu ali, mas uma hora precisa, eu sei que uma hora precisa. O que aconteceu? O Aníbal vinha para Araçatuba ler o regulamento, cara. Vocês acreditam nisso? Eu lembro que ele tinha um Fusquinha, cara, e eu olhava aquele e falava, puta, que Fuscão arrumado, velho. Ele vinha para Araçatuba para ler o regulamento, cara, aquela calça de tergal. A gente era estranho, né? A gente trabalhava de um jeito, um dia que era para subir num púlpito, tinha que se trocar tudo. E ele foi, aí começou. Aí ele virou o cara lá de Londrina e, né, entrou na hora certa no Cimental também, que era do Nilmar, depois o Nilmar saiu. Bom, eu tenho várias vertentes para essa safra nova. E depois do Aníbal veio Guilhermo. Essa turma veio tudo meio nesse período. Você lembra quando que surgiu o Adrianinho ou não? O Adriano, acho que ele surgiu junto com o Cláudio, assim, dentro ali no Canal do Boi, né? Ele trabalhava no escritório de contabilidade. Um dia ele contou a história nova para a gente. E a oportunidade também. É uma oportunidade. Falta alguém, falta não sei o quê. Precisa do cara, sabe? Só leiloei numa quermesse. Nem isso eu tinha feito. Nem isso. Aí, rapaz, essa parte interessante disso, que eu me orgulho disso, eu vejo quando o Guilherme fala, tenho 40 e tantos anos de leilão, Aníbal, eu falo, caramba, e é verdade. A gente fala, pô, como que a gente tá errado, né? Sabe que você colocar o gado na pista pro cara, você fazer aquilo, o cara fala assim, eles começaram a fazer leilão de elite, pessoal com spray, com laque, maquiando aqueles cavalos, coisa maravilhosa assim, o cara esperando para entrar e tal, e você sabia tudo sincronizado, a música certa, tinha os ícones da sonoplastia. Armando, cara, um cara que eu tenho um carinho muito grande, tá até hoje, às vezes eu vou fazer leilão com o Sebastião lá, e o Armandão tá lá, cara. Puta, como é gostoso ver esse pessoal antigo, que ensinou todo mundo. A verdade é essa. Você entendeu? Ensinou todo mundo a trabalhar com sonoplastia. Esses caras eram impressionante. Então, e eu fiz, e uma coisa que depois de muito tempo, ele me falou, eu não cheguei a ver, mas ele me falou, e o povo fala que, a Mauri que me falou, ele fez antes de você muito tempo. Só que ele é um cara diferente, que ele fazia manejo, usava calça branca e não sujava. João Gabriel. Foi chefe de manejo da programa, fez manejo também para o Ademar Costa. João, você falar com ele, para mim, né? Não precisa nem falar o que é o João. Tem dois leiloeiros que eu pedi na vida, assim, eu pedi para tirar uma foto, igual você pede para tirar uma foto com jogador de futebol. Um foi o João Gabriel, e eu me lembro que encontrei com ele na Vila Real, e eu falei, João, posso tirar uma foto com você? E eu guardo essa foto no meu celular até hoje. E o outro foi o Adrianinho. Porque o Adrianinho, eu lembro, e eu sempre conto isso, Vitão, o Adrianinho acho que foi o primeiro leiloeiro que me fez chorar. Olha me fez só. chorar Que emocionou mesmo. na abertura de um leilão. Ah, que legal. Me fez chorar. Então ele atingiu o objetivo, que normalmente você fala para
Eu Trazer nunca esse tinha ido, sentimento. Vitão, a Grendene, Renan. Eu nunca tinha ido na Fazenda Ressaca. Aquela, Foi recente. aquela fazenda é emblemática, né? Quem vai ali, a hora que você cruza aquela porteira, você já sente um negócio diferente. E eu entro na Fazenda Ressaca, na noite anterior, o Adrianinho do nada me chama assim, Vitão, num canto. E eu sento com ele numa mesa, ele se senta assim de frente. Como nós estamos aqui, ó. Mais perto, ele aqui e eu aqui assim. Ele falou pra mim, o que é rural? Eu tremia, você falou que você tremia, eu tremia, Renan. Adrianinho, é isso ali. Aí eu falei, Adrianinho, pra resumir pra você que é um cara, a E-Rural, a E-Rural nasceu pra ser a Amazon do boi. A gente não nasceu pra ser uma leiloeira ou vender animal vivo. A gente nasceu pra ser a loja de tudo da pecuária. E a gente vai ser. Em 5 anos, o que a gente quer é que você encontre remédio, ração, insumos, serviço, transporte, tudo, o crédito, o dinheiro, tudo que você queira encontrar, o boi, o bezerro de corte, tudo num lugar só. É o sonho da gente. Ele olhou pra minha cara e falou, menino, gostei disso. A Amazon do boi. E aí, no dia seguinte, leilão 1000 touros Grendene. Eu não conhecia seu Pedro Grendene, conheci também nesse dia. E a história do seu Pedro Fiz manejo para A eles. história do seu Pedro é uma das coisas Você mais tem uma lindas ideia, que você o vê, leilão né? deles em Araçatuba, nossa, E cada aí, história que tem. Adrianinho sobe no púlpito e começa a falar sobre a história de seu Pedro. Até chegar na Grendene, na fazenda, né? Na Lore Grendene. E quando ele começou a contar a história de seu Pedro e o desbravamento e como a coragem de seu Pedro, um homem que fazia grade de garrafão de vinho virar o maior produtor de sandália do A mundo. Melissa, E quando ele foi falando aquilo, ô, Vitor, só de lembrar eu me arrepio. Aquilo foi me emocionando. E aí ele trouxe uma coisa da importância da humildade, da resiliência, da resistência. Quando eu me dei por mim, antes do leilão começar, eu tava chorando igual uma criança, ouvindo aquilo e me é inspirando naquilo gostoso, né? ali. E eu falei, e aquele cara me fez chorar. E foi a única, eu só chorei 2 vezes na abertura de leilão. A segunda vez que eu chorei na abertura de um leilão também foi recente, leilão da Naviraí, Naviraí Camparino, quando ele foi falar da história do seu Zé Humberto. Ele me fez chorar. Ele me fez chorar. Sabe pegar no emocional, se embasou muito bem na história, e tem muita história que é emocionante. Você pegar, a maioria delas, né? O cara que veio, não é que veio do nada, mas que tem um legado, tem uma história, uma estrada de vida que é exemplo, exemplar. Aqui em Ribeirão tem. Você pega a história dos caras, dos reis do café, que depois o que viraram aqui, todo lugar vai ter. E a pessoa tem que saber, mas tem que colocar. Outro que é artista para isso, São João. Aí eu ia chegar nesse ponto agora. Eles têm o dom. Eu vou Você tá chegar numa entendendo? hora que eu Não quero é lhe qualquer um consegue transmitir essa emoção. Eu vou lhe fazer uma pergunta daqui a pouco que eu acho que vai lhe pegar no contrapé, mas eu quero ver você me responder. Essa eu quero ouvir de você. Mas então, Vitor, só para te contextualizar, e aí depois, Renanzinho, eu também acho que você pode trazer essa colocação, mas assim, então o Vitão começa, maneja o escritório, depois de 11 anos, aprontam essa com você, leiloeiro. E pelo que eu entendi, Vitão, sua história se mistura com o leilão com o leilão de gado de corte. Né? Foi minha escola. E aí, uma pergunta que eu queria lhe fazer, e aí eu acho que Renan pode complementar, porque ele viveu isso aí muito. Que hora surge a televisão nessa história? Rapaz. Talvez a primeira grande inovação, né, Renan? Até era uma das minhas pautas que eu estava pensando, vindo para cá na nossa conversa, que eu acho que tiveram diversas transformações ao longo da tua trajetória também, Vitão, que mudaram muito esse nosso negócio, né? Que pode ser a transformação de tecnologia, acho que a televisão foi uma grande, né? Quebrou muitas barreiras, expandiu a genética ao longo do Brasil. Acho que a gente teve também mais recentemente, e aí a gente já entrando um pouco nessa história, bagunçando um pouco na nossa história, acho que o advento da internet e enfim, toda a tecnologia mais moderna vindo para cá. E num outro paralelo também, a gente olha para o gado e também viu as exposições se consolidando cada vez mais, a gente viu entrando a avaliação genética, a gente viu, enfim, uma série de coisas. Então, acho que
você deve ter passado por muitas mudanças e acho que o leiloeiro ele é desafiado a lidar com muitas mudanças. E uma das perguntas que eu ia te fazer, como é que é Se manter atual, né, Renan? Se Exato. atualizar. É bastante interessante esse colocação sua, para você ver. Muitas vezes as pessoas acham que esse melhoramento genético que seria nada mais do que você fazer uma avaliação e analisando detalhes, características que precisam ser. Só que nós não tínhamos esse advento que você falou, essa ferramenta que era a internet. Então era uma coisa que demorava muito mais tempo para chegar de um lugar para o outro. Mas você pega, vamos falar do gado PO. Dr. Arnaldo Zancaner, há 60 anos atrás, ele já tinha um programa de avaliação. E a gente sabe que tem outros que já tiveram até antes. Antes, tinha gente que usava só a avaliação A, mas como que os criadores de gado PO, os VR da vida, era muito por morfologia, tá? Que classificava, você pega lá na BCZ, a história começou lá atrás, você pega desde o primeiro grande campeão nacional, sempre foi morfologia dentro do padronização racial. É padrão da raça, esse é o melhor exemplar, tal. Mas aquelas características, para terminar depois no garfo, tal, não sei o que, outras pessoas fizeram e, lógico, aí veio esse advento dessa tecnologia que ajudou, que contribuiu muito. Eu lembro das primeiras, cara, quando ele falava fazer inseminação artificial, você falava, Ampola. rapaz, ampola, era ampola, cara, era ampola. Aí, isso evoluiu, isso já foi mais rápido. Isso eu falo até com. Eu gosto, às vezes, de comentar esse assunto, que eu tenho um amigo de infância, também de juventude, que ele é o concurso mundial disso, que é o Pietro Barucelli, da IATF. Ele é o cara hoje no mundo. E era satubense, e hoje mora em São Paulo, dá palestra no mundo inteiro. E é amigo nosso. Você vê como que é. O cara estudioso, o cara fudidíssimo, desculpa o termo, mas ele é o Aqui cara. tá à vontade, Vitão. Ele é o cara da IATF, é o papa da IATF. Então, só que você vê o que é. E eles estão. E a cada dia eles querem fazer coisas mais assim, cara, a gente mas onde vai parar? Onde vai parar esse desafio humano? O que é? Não é possível. O índice de prenhez que começou de 30, 26, 30, 36, hoje está em 48, 50, 60. O Pietro falou que até 2030, cara, daqui a 5 anos, vai estar com 90%, da 85% a 90% o índice de prenhez por inseminação. Que aí a gente tem um mercado de touro hoje que é uma coisa extraordinária e com uma defasagem gigantesca. Mas para onde vai tanto touro? Pode fazer touro aqui. E só para você ter. E ainda compreende esse universo da inseminação. Mas tudo bem. Voltando no assunto. Rapaz, uma coisa eu já falei aquela hora que foi de tudo manual. Tinha um leilão em São Paulo, Matheus, que chamava Oficial Quarto de Milha. Ele começava na quinta ou na quarta, era quinta, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quarta, meio sangue, 3/4, quinta, 7, 8, né? Era assim. E o último dia do leilão era o PO. E o último dia do leilão era os puro sangue. Mas qual que era o detalhe? Naquela época já era tudo muito parcelado, tá? O escritório, promissória, coloca o leilão. Era assim, vamos colocar que o oficial Mangalar, Quarto de Milha, dava 1.000 lotes. Tipo, um dia pelo outro, 200, 200 e pouco, 70, 200, 180, 300. Cada lote, 36 promissórias. Na datilografia, meu amigo. Então, passou-se situações, teve transição em tudo, mapa, cada mapa. Eu lembro em Araçatuba, o Lourenço falava, vai na gráfica, tem um pacote. Cara, a gente trazia. Era uma sala dessa quase de contrato, que era blocos, né, de contrato, tudo numerado. Cada guia tinha 5, cada folha tinha 5 vias, cada contrato. Que era um da contabilidade, outro que vai comprador, outro que vai para o caminhoneiro, outro que vai não sei aonde. Rapaz, era uma coisa, acabou tudo. E quando chegou o primeiro computador, eu olhava para aquele trem, fez um case assim gigante. E a minha atual esposa, que é a única, né, sempre tive ela, a Tina está ali, naquele catálogo que eu te mostrei, ela era especialista nisso. Ela que foi a treinada para
para mexer com computação. Ainda dentro desse contexto, chegou a impressora, chegou a máquina elétrica, cara, que facilidade que era aquilo, você não podia... E quando o dedo enroscava naquilo, fazia... Trrr. Rapaz, eram umas coisas que você... Ó. Então veio tudo isso. Então tem uma turma que está aí agora que não viu essa evolução, que não acompanhou. Mas a televisão em si, quando chegou, foi não é que assustou. Ela funcionou muito para esses leilões, grandes leilões, eventos. Só que o custo de se manter isso, acho que era muito alto. Você pega na Embratel lá, quanto que não custava uma hora de satélite e tal. E uma linha telefônica. Então, para manter... Aí, você teve nesse lado, pro lado de lá também da TV, o que aconteceu? Eles começaram, o seu Cláudio foi um dos pioneiros para fazer esses leilões virarem rotina. Mas como que você segurava o povo na televisão? Ninguém assistia aquilo, aquele canal era desconhecido, cara. Então foi uma etapa, assim, um período de adaptação, de transição, acho que foi o mais demorado, por incrível que pareça. E se você pegar hoje da televisão para a internet, não. Não, os dois andam lado a lado, mas um você faz sem o outro. Você entendeu? O Paulo me contou uma vez, eu conversando com o Paulo outra vez, ele contou comigo, ele contando para mim que os primeiros leilões de televisão, eles tinham, sei lá, 2, 3 compradores que já que estavam ali no recinto, ou que já tinham dado, tudo meio programado. tinham dado um lance já ali, deixado mais ou menos ali um valor. E ele falando que assim, ele precisava fazer com que as pessoas acreditassem naquilo. Então ele pegava aqueles compradores e anunciava, comprando lá na mesa, ligando no telefone aqui. O telefone nunca tocou. E depois veio os emblemáticos, né? Mário Pereira, que andava com Vesper no meio do leilão. Mas isso já foi bem depois. Mas eu falo assim, aí você vê... Isso é evolução também. Mas a né? construção, Vitor, a construção de confiança no canal, porque... E a gente viveu, nós vivemos isso na Rural. Nós vivemos o medo do cara falar assim, eu vou comprar com uma plataforma de internet, e se eu tomar um golpe? Né? E aí você vê, e imagine o tanto... E aí eu vi uma observação legal. Os saltos, Renan, são cada vez mais rápidos, Vitão. Mais rápido. Do primeiro lá, de não ter leilão para ter leilão, olha quanto tempo levou. De ter leilão para ter leilão com um número de telefone, olha quanto tempo já foi. Aí para televisão, olha, mas já foi menos. Aí quando você vem com a internet, já foi muito menos. Muito menos. E agora com essa coisa de tipo assim, transmissão no digital... Os próprios canais de televisão tiveram obrigação, e nós participamos disso, de abrir essa linha de montar os ambientes de internet. Nós dois podemos falar que nesse movimento nós participamos ativamente, a gente viu nascer. A gente viu transição de lance rural, transição de EBL Web, EMAT Web, a gente viu isso tudo. Eu não vou citar nome, porque para não ser indelicado, mas teve numa reunião, eu estava participando, falando sobre o canal, tudo que ia transmitir, era leilões grandes, que nem se falou, leilão do seu Alexandre e do Pedro Grandeno, quando a gente fazia. Então vinha os canais que eles eram do Sul, e vinha o pessoal que era da RBS, Canal Rural, mas tinha já o canal do Boi, só que cada um usava um canal, tal. Aí um dia eu falei, mas eu tô vendo aí, tá acontecendo, eu acho que o futuro não vai ser isso, porque é difícil, é oneroso o cara ter a internet, o nego olhou para mim, fala besteira. Desse jeito, para mim, não fala besteira. Internet, rapaz, isso é transmissão, como que... Tá vendo o que é? Não que eu fosse o gênio, não, mas porque eu já via o que estava acontecendo, porque o celular, ele já começou a mostrar para nós o que seria isso. Ô Vitão, ontem a gente estava tendo um lance no Instagram. Você já pensou? Essas redes sociais, Instagram, YouTube, o próprio Facebook. Ô Vitão, não vai demorar para esses caras, essas plataformas entenderem que eles precisam colocar ali um botão de lance, um botão de cadastro, e esse cara ofereceu a solução inteira. Então assim, as evoluções elas são muito mais rápidas. Eu estava assistindo hoje de manhã um vídeo
Renan que ama esporte, não sei se você sabe, mas esse rapaz aqui, ele entrou pra televisão porque o sonho dele era esporte. Ele queria ser jornalista esportivo. É mesmo? A grande paixão de Renan é esporte. Tênis, futebol, tudo. Puxa Se você vida, falar de esporte, o sério Renan mesmo? ama esporte. A Tudo paixão a ver com e pouca gente sabe disso. Mas pouca gente sabe disso, tá? A paixão dele pra pecuária veio por conta de uma vaca que depois ele pode contar que foi a Parla. O grande amor da vida dele é a Parla. Olha só. Mas enfim, o Renan entrou pro mundo esportivo. Aí eu tava vendo o Renanzinho falando de esporte, o tempo do pit stop. Eu acho que eu não assisto Fórmula 1 mais, assim, já assisti mesmo desde 2019, vai. Pandemia, eu já não assistia mais Fórmula 1, eu também abandonei de também vez. não. E antigamente eu gostava, antigamente eu acordava de madrugada pra assistir GPs, Você conheceu assim. o Senna? Você é novinho. Não vi, o Senna morreu no ano que eu nasci, né? Ele morreu em Olha, 93. 94. Então ele morreu, eu tinha um ano, exato, eu tinha um ano. Então eu não vi o Senna, assim, eu ouvia, mas não vi o Senna. E aí, o pit stop, cara, hoje é Muito rápido. 1 segundo, 2 segundos. É um negócio assim que você fala, não tem condição. Como é que troca? Como que abastece, Como é que cara? abastece, troca? Aí já vi que, na verdade, não é que abastece. Os caras já vêm com meio quase com um tanque ali, troca o tanque. É que injeta aquele negócio aí, uma sucção, parece que chupa tudo pra dentro de uma vez. Cara, e aí você vê aquilo, você fala, meu Deus. Então, assim, antes era um desafio, meu A Deus. Entrou no pit evolução. stop, vai. O modus operandi Perde uma é o corrida. mesmo. Mas A então, equipe do lado, treinamento, mas na hora. O equipamento mudou, a evolução, a mas aí você vê, tecnologia. né, o cara entrava no pit stop, ultrapassou no pit stop. É, Hoje não existe mais isso. não existe. É muito difícil. Às vezes acontece uma falha, que às vezes você vê vazar um combustível, pega um fogo, ou passa uma roupa em cima do pé do cara, mas aí até aquele, eu não sei o nome daquele instrumento que eles levantam, tipo, seria um macaco. Rapaz, é impressionante que ele tem um lugar ali que o cara não tem como. Parece que é tudo meio que magnético. Para não errar, para não errar. E Porque ali é fração. Segundo é muito tempo. É frações de segundo. E a sincronia dos movimentos também. Então, a E aí a sincronia. gente vai para nossa realidade, voltando para a gente. É. Você viveu isso e essa pergunta de Renan, e aí eu queria que você fosse bem, bem direto nela assim. Vitão, como é que você se mantém atualizado assim? Olha, Isso exige muito de vocês, eu vou te leiloeiros. falar uma coisa. Eu era para ser até muito mais por questão daquele segmento, direcionamento que você está. Então hoje, chegou uma época que eu fiz leilão de cavalo por assim, necessidade do momento. Estava lá em Araçatuba e tinha um grande leilão lá e o leiloeiro não pôde comparecer, eu não sei o motivo. Me chamaram para fazer a Canal Rural. Era Canal Rural. E lá no Hope Ranch de Araçatuba. Bom, eu fiz o primeiro ano e depois fiz os outros 3 anos. Eles não quiseram o outro leiloeiro. Não vou falar. Aí eu fiz os outros 3 anos de cavalo, quarto de milha, aí já estava inteirado, pegava os amigos que entendiam tudo, juiz da BQM, falar de trabalho, falar disso, mas não era meu. Você entendeu? Então o que você gosta? Eu me enveredei para o lado, gosto mesmo do Nelore e gosto muito do gado de leite. Agora o gado de corte está na veia, está na raiz, esse eu não abandono, não tem. Mas faço qualquer coisa. Você falar assim, ó, amanhã tem um leilão que nem eles me chamam para fazer. Tem dia que eles precisam do leiloeiro para fazer leilão nunca fiz, mas que nem teve gente que já fez, eu acho que, se não me engano, foi o Guilherme, de abelha, leilão de galo, de gigante, sabe, eu nunca tive essa oportunidade. Mas, e hoje, se você for falar assim, hoje você só se atualiza, me atualiza. Mesmo as raças, elas estão numa ascendência galopante. Você pega hoje, na nossa época, vamos falar de um passado recente de 15 anos, Matheus. Não vou nem falar, se eu falar 20, eu vou bater só na pista. Vamos falar desses gados de prova. Você tinha aí 10 touros que você podia falar que naquele ano, no ano seguinte, no próximo ano, eram os touros que estavam em evidência. Rapaz, hoje, com essa velocidade, esse incremento da multiplicação através da inseminação, é impressionante. Você já tem a progênie do animal, mas você tem tantos rebanhos, tantos animais nascidos. Fala, ó, esse touro, que nem essa semana a gente viu aí os comentários, ele falou, você viu o touro fulano de tal? Está nascendo os primeiros bezerros do touro. Meu, esse vai ser um
um armador da vida, sabe? Um divisor de backup, águas. um divisor, outro ícone. Porque touro bom tem muito, cara. Ontem você falou um negócio interessante na hora do leilão, um negócio das novilhas, fala assim, você não tem muito o que fazer. O seu negócio é número, vai você vai ter os sumários que você, né? No programa, vai lá e pega o que tem, o melhor, o número 1, o top para aquilo que você quer e põe, usa ele. É o 01. Entendeu? A gente brinca muito na época, falou 22, pede o 01, né? Era o mito e tal. O 01. É o 01, cara. Você não precisa ser professor para falar. Eu vou pegar um touro 01, para aquelas características mais, que é o meu negócio, eu faço ciclo completo. Então eu retenho as fêmeas, mas eu recrio e termino os machos. Ah, não, eu sou criador, eu vendo bezerro. Opa! Tem os bezerros 01 para peso ao desmame aí que não tem imbatível. Vai botar 30 quilos a mais na desmama. É esse cara que eu quero. E que não perca sem prejuízo para leite, entendeu? Agora, isso para você se atualizar, você tem que estar praticando, lógico. E a gente não para. Todo dia você olha, você vai, você está assistindo, você vê um touro diferente que te chama atenção. Você ouve falar daquele touro, mas será que é isso mesmo? E na hora que você vai ver, cara. Só que vendeu-se muita genética para esse Brasil. Ela disseminou. Então tem gente fazendo coisa boa aí que ainda não está em evidência, mas... A gente não tem nas centrais, eu diria que a gente não tem nas centrais 10% do que a gente já tem hoje disponível de indivíduos melhoradores. Exato. A central não consegue absorver. Vamos pegar uma central aqui gigante, vamos pegar talvez a Alta, vamos pegar a Alta, que é a maior central de venda de sêmen que a gente tem no país hoje. Vamos pegar a bateria de Nelore da Alta, deve ter 300 touros. 300, 400 touros. Vamos botar 400 touros. 400 indivíduos estão ali. A gente está falando de 4 gerações devem ter ali dentro, 5. Tem geração que está há mais tempo. O armador está lá até hoje. Mas, enfim, vamos pegar 4 gerações. Então, nós estamos falando de 100 touros por geração. Eu tenho convicção que a gente faz mais do que 100 touros excepcionais, mais do que... Cara, a gente faz excepcionais mais. Mas não dá para chegar. Porque, assim, querendo ou não, tem um ecossistema construído em volta dessa seleção e tá tudo certo, e tem que ter mesmo, porque não tem como. Como é que você vai identificar, Vitão? E aí, assim, também eu acho que o que essas centrais têm feito, que eu acho que é bacana, você vai afunilando mais, de dizer assim, ó, não é só ser o 01, tem que ser o 01, tem que ter um intra-rebanho bem feito, tem que ter ultrassonografia de carcaça, tem que ter a acurácia grande, tem que ter a genômica. A isso. Você vai começando a afunilar, porque aí você vai começando a ver o seguinte, não é todo mundo que vai ter capacidade nem apetite de investir em tudo isso que precisa para você chegar no touro de central. Exato. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a realmente ficar com aqueles projetos que o cara é arrojado e merece estar ali. Eu ouço muita gente falar assim, mas negócio de botar touro em central, se você não tiver o A, o B, o C, você não bota... Cara, desculpa. Eu ouvi uma vez o Gustavo Morales falando num podcast com o Plínio, no Lancecast, uma coisa muito bacana. O Gustavo falou, cara, para entrar um touro na ABS hoje, eu preciso que ele tenha intra-rebanho, ultrassonografia de carcaça, precocidade sexual e avaliação nos programas. De preferência nos 3, mas se não tiver nos 3, pelo menos ele tem que ter, em se falando de Zebu, ele tem que ter PMGZ e mais CP, ou Gene Plus, mais um. E aí, com isso, ele está a atuar. Não significa que ele vai. E aí, dentro disso, a gente vai. E, cara, hoje eu vejo, escolher touro de central não é um negócio tão trivial. Você chega numa fazenda, você olha primeiro o intra, você vê os líderes do intra, aí você vai ver se eles entregam racial, porque começamos a bater muito, isso é importante. Bater que o 01 não pode ser o 01 a qualquer custo, ele tem que ter características fenotípicas que sejam... Por isso que muda, às vezes, o peso das mensurações. E você tem que ir mudando isso. E aí você vai conversar com os diretores de programa, é um desafio gigante. Eu fui conversar com a Lília, você vai conversar com... O que tá por trás. Você vai conversar com todo mundo que são os diretores de programa de melhoramento. É difícil demais. Então, assim, cara, eu sempre digo, esse bate-papo aqui, ó, isso aqui que a gente acabou de falar, esse minutinho aqui, pertence a 0,1% da pecuária nacional. 99,99% consome isso daqui e ainda muito sem saber, Vitão. E é difícil, no meu modo de pensar, tá? Você ter
até por questão de números de elementos, de produtos a serem avaliados, você ter alguém que tenha menos aí que 4, 5 décadas de seleção, que consegue ofertar isso que o Matheus está falando. Esse pacote. O intra-rebanho, e entre outras avaliações, pressões de avaliações, não adianta você ter um animal lá, ele é campeão do PGT-1000 lá, e tal, na hora que você joga ele no universo Ele não é nada. ele não é nada. Você entendeu? Mas ele se destaca, bicho, a filha dele, tudo está emprenhando antes, com 15 meses. Esse é um indivíduo diferenciado. Você entendeu? E você vê, a gente tem exemplos, também não precisamos citar o nome dos touros, mas que são antagônicos, só que para aquela característica que você precisa, ele é fantástico. Em contrapartida, na outra, ele é um desastre. Achar esse meio tempo? Tem vários touros que equilibram, em cada linhagem, você vai ter um que foi o cara. Você entendeu? Que foi esse cara que tinha um equilíbrio, esse cara foi é o chamado divisor de água. Você entendeu? Você tem Beccato campeão, armador, você tem vários touros aí que, falando de Nelore, que é onde a gente vai ter o universo rural, que, cara, não tem o que falar. Eles mudaram a raça. E pra você ver, e num passado onde não existia número, para nós, para alguns, né, para vários aí tinha, vai embora. o nego falava divisor de água, Gin de Garça. Você vê como que é. Big Ben. Divisão de água, Iguaçu da Apagador. Você entendeu? É umas coisas só que revolucionaram. Agora você vê as carcaças desse soco, é mais linda. É a coisa mais linda do mundo. Você vê a carcaça de um touro daqueles e fala, rapaz, por que que... Mas às vezes, na hora do resto, cara, nascia 10 filhos do bicho, um prestava, 9 não. Aí vem esse estudo, entra a doutora Lília, esse povo tudo que faz de noite, é gênio, aí vai buscando. Ô, Vitão, a gente seguindo nossa prosa aqui, você falou bem por alto, mas eu queria te fazer uma pergunta. E aí eu queria tocar num ponto que eu gosto muito, quando a gente está com gente que a gente gosta, que a gente sabe que é do bem, eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Na verdade, eu vou dividir essa pergunta em duas, aí você escolhe como você vai, Fica à vontade. você vai responder. O primeiro bloco é o seguinte. Eu sei que você é um cara muito humilde, e conversando com você a gente percebe isso. Você não tem problema nenhum de falar bem e de enaltecer colegas de profissão seus, e eu acho isso super bacana. Eu admiro isso. Eu queria saber de você depois, com muita tranquilidade, quem são as inspirações que você trouxe para formar o leiloeiro Vitor Trindade, não a pessoa, mas o leiloeiro profissional. E aí, já dividindo essa pergunta, eu queria que você comentasse sobre um leiloeiro específico, que eu acho que esse não é que você se inspirou, talvez você hoje se inspire, mas eu acho que ele se inspirou também em muita coisa sua. E que para mim, acho que para Renan também vai ser a mesma opinião, se não mas caminhando para ser a maior unanimidade como leiloeiro desse país, na minha opinião, falando de boi, de gado, que você tem até um quê especial, que é o João. Para mim, o João é hoje, Renan concorda comigo, não tem que perguntar isso para ele, hoje, se você falasse assim, the number one, o Messi dos leilões, para mim se chama João Campo. Como é para você ver um menino que você pegou no colo? Peguei. Talvez hoje... Peguei no colo, não. Levei a mãe dele pro hospital para ele nascer. Como é que é para você hoje ver, você olhar para você que se inspirou em algumas pessoas, eu quero saber quem são essas, você olhar para baixo assim e falar, caralho, eu me inspiro nesse menino. Porque eu não tenho dúvida que para qualquer leiloeiro do Brasil, ele é uma inspiração. Ele é um exemplo. E de tudo. Humildade, simpatia. Ele é... Absurdo. Ele tem um dom que eu acho que o João é um ser Messi. iluminado assim. É 1 em 1 milhão. Ele é iluminado. Ele é um cara, é um menino que eu tenho um carinho muito grande. Esse negócio de levar para o hospital é sério. O Lourenço, na época, como eu te falei, deve ter sido 89, se eu não me engano, João, ele viajando, a Adriana já estava no 9º mês, estava chegando na semana, e ela estava, ela e a mãe e a avó dela só na casa dela,
Aí eu estava no programa. Eu trabalhava no escritório. Daquele dia, naquele momento, estava eu e a irmã da Adriana, que é a cunhada do Lourenço, que era a Paula, que trabalhava também. Aí tocou o telefone, a Paula, a Adriana entrou em trabalho de parto, precisa levar ela para o hospital. É para você ir para lá. Rapaz, eu peguei a Kombi da programa e fui para lá. E no chegar lá, a mãe da Adriana estava, a avó da Adriana tinha, ou era a Adriana, tinha um carro. Aí eu peguei o carro dela, fui, ela já tinha rompido a bolsa, não sei o quê, eu desesperado, eu não sabia. Não existia celular, não tinha como avisar, tinha que ligar no hotel onde o Lourenço estava, mas tudo bem. Na hora que chegou, rapaz, eu num desespero, parecia que era filho meu que estava chegando. Na hora que eu cheguei, chamava Maternidade Santa Terezinha, onde ele nasceu, onde eu nasci. Não existe mais. Foi demolida, uma judiação. Era um hospital, assim, só de parto mesmo, de maternidade. Aí chegou o médico, que até hoje é um dos grandes obstetras de Araçatuba, que é o Dr. Paulino. Acho que era o Paulino, era. Ele chegou... E na hora que ele chegou, a Adriana chegou, rapaz, o Lourenço pediu para filmar. Era aquelas maquinonas JVC desse tamanho. Eu esqueci a máquina, e ele tinha. Falei, doutor, onde você vai? Não, eu vou lá em casa buscar. Eu falei, doutor, ela já está lá, está nascendo. Eu falei, fica tranquilo. Já tinha entrado, as enfermeiras já tinham recebido ela, estavam preparando ela, né? E eu lá esperando lá na porta. Aí pegou ele voltou para buscar, dali a pouco ele chega com aquela pastona, assim, aquela maletona JVC, sabe? E gravou o parto do João. Bom, a inspiração desse menino, o pai, que é a mesma minha. Eu acho que eu tenho mais horas de ouvir o Lourenço, e naquela época li o regulamento também, leiloava. Eu lembro do primeiro leilão do Lourenço, leiloando em Três Lagoas, nós fomos para lá e ele dentro do carro, ele estava treinando leiloar, que o leiloeiro da programa naquela época chamava Laudes Menezes, que morreu cedo, tá? E aí o Lourenço nós estávamos dentro da perua, indo para Três Lagoas, ia fazer um leilão lá. Ele começou, ele lendo tal, não sei o que, ele voltou, e aí como é que foi? Puta, foi bem pra caramba, dali pra frente já tinha virado leiloeiro. E um dos bons leiloeiros. Uma coisa que o João puxou, que ele tem, o João, você falou muito bem, ele tem uma memória que hoje é fundamental nessa profissão nossa, e tem a inteligência do pai dele. O Lourenço é um cara extremamente inteligente, o Lourenço sempre foi um cara muito inteligente. E o João Henrique, cara, ele tem. A Adriana tem umas fotos, Matheus, que se você ver, ele está com 5 anos de idade, 5 anos, no recinto em Araçatuba. O Lourenço está leiloando, eu não lembro se era a Adriana ou a babá que está com ele assim, ele está com um martelinho lá na frente do tatersal, lá embaixo, assim, na frente do coisa, olhando para os boi e pegando com o microfone desligado na mão, sabe? Então era uma coisa que você via, que ele já trazia aquilo, ao contrário que nem se pega o meu filho, pô, vamos supor, você não perguntou, mas, seu filho, um dia eu falei, pô, filho, você tá louco, não é nada, não sabe que é um boi ou uma vaca. Você está antecipando. Não sabe, não sabe se é um boi, se é uma vaca, sabe? Não tem o feeling zero. E aí o João, concordo com você todas essas colocações, e como referência eu tive Lourenço Campo, que não preciso nem falar, tem até hoje, ele está meio que ele está nessa transição de pai e filho, cara, que eu acho bonito, e eu me emociono quando eu vejo, e quando ele fala, e o respeito que o João tem pelo pai, isso é muito bonito. É uma coisa, não sei se existe inveja saudável, sadia, mas você olha aquilo e fala, puta, como que é gostoso quando você vê uma coisa bem, uma sucessão dessa. Pô, é difícil nessa profissão. Não é nada de extraordinário, mas é difícil, cara. O pai era muito bom e ali é o melhoramento genético. O João superou, o Lourenço superou a todos. Eu nunca me enquadrei nesse patamar desse povo. Aí já fiz grandes leilões, agradeço a Deus por isso, pelas oportunidades. Nunca se fechou uma porta para mim, um orgulho que eu tenho muito grande. Agora, que Lourenço Campo e João Antônio Gabriel, para mim, são os nomes que eu tenho, assim, uma referência da minha época, tá? E depois vieram outros grandes leiloeiros, mais muitos. Aí você vai falar, pô, e o Nilson? O Nilson é um gênio. Só que o Nilson, eu acho que eu não sei se é porque eu fiz tanto leilão para o João Gabriel como chefe de manejo,
e vi ele trabalhando, e o João foi um cara que, quando o seu Sérgio não, olha que passagem, cara, o pessoal da Public, Cláudio Godoy, João Bentoca, logo que fechou o programa, eles Só o baluarte. montaram uma leiloeira que chamava Total Leilões. Total Leilões. E leiloeiro, João Antônio Gabriel, da inauguração. Mas quem que ia ser o leiloeiro? Vitor Trindade Júnior. Meu primeiro leilão subi no palanque com o João Gabriel. Pô. Ele fez lá uns leilão grande, sabe? Mas ele fez uns 30 lotes. Falou, ó, e daqui pro final é com o Vitão. Eu falei, puta, para mim foi um orgulho, sabe? Então, você tem uns caras que você tem. Eu vejo o Nilson é um gênio. E cada leiloeiro, eu não sei com quem que vocês me comparam, mas nós, leiloeiros, somos suspeitos de falar, mas os estilos. Lógico, tem estilo de leiloeiro que eu analiso, que eu sou um criador, eu não gostaria de ter um leiloeiro com aquele estilo conduzindo meu leilão. Você entendeu? Não é nem conhecimento. Às vezes o cara pode ser bom, mas o jeito do cara... Bom, agora eu acho que o João é esse leiloeiro completo. As ponderações, as colocações, o ritmo dele, cara. Ser leiloeiro não é falar rápido. Você entendeu? Você tem que pensar rápido. Você tem que pensar rápido. E você percebe quando a pessoa é boa, na hora que você está leiloando, você está falando aqui, vem um cara fala no seu ouvido, você... Eu acho que você falou uma coisa, Vitão, desculpa te cortar, bem legal, que é assim, cada um tem um estilo. E quando a gente fala assim, o que seria o que seria um jogador perfeito? Seria um jogador com a direita do Cristiano, a esquerda do Messi, a habilidade do Neymar. Eu acho que o João chegou nesse lugar. É esse. Ele tem o ritmo, ele tem um ritmo, talvez, se você pegar assim, você tem grandes leiloeiros de ritmo, alguns nomes eu poderia listar. Você, inclusive, é um dos caras de ritmo que eu acho muito, muito difícil de você comparar. Assim, você tá nesse quesito, ritmo, você tá na prateleira de cimaça. Mas você tem um Luciano Pires também, que costumava fazer gado de corte lá na Correia da Costa. Então, assim, tem ritmo, sem atropelar. O Adriano... Mas o João, ele consegue ter a emoção do Adriano, o ritmo seu, o conhecimento do pai. Aí você vai ver... Bom pra falar. Aí você fala, e a gente que conhece desde que nasceu, se eu ficar de costa, cara, o Lourenço ou o João leiloando, alguns detalhes, alguns trechos, né? Não sei se você conhece os jargões, as pessoas, o estilo, mas a dicção é 99% parecida. É impressionante. A Adriana fala, a esposa, a mãe, ela fala, eu não sei quando... Ela está na cozinha, é um falando, outro comentando, ela não sabe quem está falando, quem está comentando. E é verdade, cara. Então o João... É gostoso isso, essa né, luz Vitor? dele veio, puxou o pai, trabalha bem, é um cara... E vai ser aí por muito tempo, porque... É novo, né? É da novo, nossa safra, o João. É novo. O João... Casadinho de novo agora. Deixar aqui um abraço pro João. Vitão, chegando numa reta final, acho que, como eu falei no começo, Renan, dá pra fazer 3, 4 temporadas com o Vitão e só história boa, porque eu fiquei aqui ouvindo e não queria parar pra interromper por nada. Vitão, saindo, assim... Acho que você já trouxe um tema bem importante pra gente. Acho que os temas mais importantes aqui você já trouxe, que é como você chegou nessa coisa, a evolução, as mudanças, como você acompanhou isso. Mas também fica a curiosidade, né? A gente que, quando eu era pequeno, assistia você na televisão, ouvia você na televisão e via aquela coisa. E depois conheci e vi pessoalmente. E aí sempre fica aquela... Quem tá por trás desse cara, né? Ali é uma figura, cara, não é um ator, né? Não com todo respeito, assim, não que você esteja fingindo nada, mas você está encenando ali você tem que conduzir uma coisa, você tem que assumir uma persona. Você brincou, você era um boiadeiro durante a semana toda, naquele dia você era o alinhado. Na hora que você sobe ali, a sua conduta muda. Mas por trás do leiloeiro Vitor Trindade, eu sei que tem primeiro, um cara que fala da esposa com um brilho no olho, eu acho isso bacana. Segundo, e aí mais pesado ainda, eu sei que tem um paizão.
Rapaz, Ô, Vitão, quem é Vitor Trindade? Companheiro e pai. O que é pra Vitão falar disso aí? é, é, realmente, pai é uma palavra, a gente que já é, e eu vejo os filhos terem um privilégio de ter, e não que eu não tenha tido, lógico que eu tive, mas meu pai faleceu comigo no colo, eu tinha 10 meses de idade. Tá? Minha mãe falou que ele estava brincando comigo, ele só falou, ai que dor, teve um infarto fulminante, me abraçou deitado na cama, para não cair comigo. E a minha mãe mexendo, opa, não sei o quê, dali a pouco ela, Vitor, não sei o quê. Ele não respondia, e eu, 10 meses. E só que ele me trampou mesmo. Ela foi para lá e estava morta. Então não conheci o pai. Então essa referência eu não tive. Mas tive uma mãe que é uma mãe e um pai. Até hoje minha mãe é viva. Eu falo para ela incansavelmente, se eu nascesse 1000 vezes, eu gostaria de nascer filho dela. Da tamanha gratidão que eu tenho. Cara, eu sou muito original, eu não tenho... Lógico, você é uma pessoa com fé pública, você tem que prestar muita atenção no que você fala. Às vezes, para quem está envolvido no leilão, acha que fala isso, fala aquilo. Não, isso tudo tem peso. Você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala. Você entendeu? E às vezes, a gente sendo extremamente cuidadoso, eu tenho 34 anos quase já de leiloeiro, mais de 30 anos, né? Você às vezes tem uns deslizes, não só eu, a gente que é humano, você erra, você entendeu? E quem está ali no ao vivo na hora, às vezes você erra. Já vi situações de grandes leiloeiros. Cara, e às vezes quando a gente está junto, cada um conta o seu, e é uma coisa, chega a ser cômico, mas situações, né, que pode vir a ser até um pouco mais séria, mas tudo bem. E fora isso, rapaz, eu sou um cara, eu amo família, amo casa, cara, eu gosto de casa. As pessoas que falam assim, gosto de viajar, não sei se é porque a gente viaja muito, eu viajei muito, eu não vi meus filhos crescer, Matheus. Esse é duro. Ontem eu estava comentando com um menino também, um dia que teve uma homenagem pro Dia dos Pais, cara, e eu estava leiloando na Repique, em Araçatuba, e meu filho, minha filha chegou, eles chegaram com o uniformezinho do colégio deles. Pô, o leilão é à noite, eu não sei como que eles conseguiram fazer aquilo, levar todos os alunos com as mães, sabe, as monitoras e tal, e com uma faixa, pai, você é melhor para... Cara, aquilo eu não quase eu desmoronei, então eu tenho eu choro com desenho, cara. Eu choro com desenho, eu sou um cara muito emotivo, eu não sei... sou católico, acredito muito, vejo muito fundamento no espiritismo e já conversei com amigos, fala, na vida passada eu devo ter sido uma pessoa muito, sabe, muito sensível, porque hoje e gosto de curtir a família, Matheus. Isso é a coisa que eu mais gosto, cara. Isso é a coisa, eu queria poder estar muito mais tempo com os filhos, minha mãe, eu queria poder estar muito mais tempo com ela, apesar dela morar na mesma cidade que eu, você entendeu? A gente fica até com medo que ela já está com 80 e poucos anos, a gente anda muito e você vai tudo quanto é lugar, você mexe com muita gente, você quer poupar ela, você chega lá, fala, eu estou meio gripado, também não sei o quê, um carinho, um cuidado, sabe? Blindar. Mas eu sou um cara normal, bicho, eu gosto de estar junto. Essa parte, eu me dou muito bem com o meu concunhado. Com meus cunhados também, com o Lourenço Coetos, mas com o meu concunhado, que é casado com a irmã da minha esposa, ele é tipo assim, um irmão que eu não tive, sabe? Aquela coisa, ele é muito, eu tenho uma consideração muito grande, então a gente está muito junto. Final de semana, os dois gostam de cozinhar, e tem ainda algumas compatibilidades, a gente gosta de tomar uma cerveja, e toma bastante. E sou muito família, eu gosto mesmo de estar junto com a minha família, eu gosto do meu outro concunhado também, que é o casado com a minha irmã, só que eles moram em Campinas, a gente se vê com muita menos frequência, mas nada de extraordinário, cara, eu não sou um cara de ganancioso, não tenho, as ambições são, eu quero num futuro ter um descanso tranquilo, sabe? Eu e a velhinha... Mas você vai ter que leiloar até longe, viu, Vitão? Vou. Porque Não. a turma não vai lhe largar, não. Não, e vou falar,
o projeto meu, quando eu falei com a minha esposa, era mais 5 anos, tá? Era mais 5 anos, mas a gente falou assim, Renovou o será que contrato vai? por quantos, então? Aí você vê os filhos, cara, nenhum casado, mas um formado, o outro ainda são dependentes de você. Você fala, não é hora de parar. Você tem que, enquanto Deus der, eu tenho muita fé em Deus, ter disponibilidade. Eu acho que eu tinha que cuidar um pouco mais de mim do que eu me cuido. Não só de garganta, mas você vê, a gente tem uma vida meio atrapalhada, Come cara. mal, dorme mal. Come mal, dorme mal. E então, só que eu vejo, já tem umas novas gerações, até uns mais da minha faixa etária, né? Que se cuidam mais do que a gente. Não que a gente olha para o cara e fala, pô, uma das maiores bênçãos que eu tive foi eu conseguir parar de fumar, vai fazer 20 anos. Entendeu? Isso para mim me ajudou profissionalmente, em todos os aspectos. E eu ganhei com isso essa massa. Você viu a foto minha, na massa. Eu casei com 100 quilos, eu tinha 103 quilos. Depois de 10 anos de casado, eu tinha 103 quilos. Aí começou a acontecer, eu tive acidente de joelho, torci o joelho, vou operar, para de fazer esporte. Joguei bola a vida inteira. Rapaz, eu tenho uma foto que é bastante interessante, eu não tenho como mostrar agora, de 2 atletas olímpicos que eu treinei junto. Eu era, antes de estudo, 14, 15 anos, eu já montava em boi, só que eu corria demais, então eu era atleta, fazia atletismo. E um é o Katsuhiko Nakaya, e o Zequinha Barbosa, a irmã dele, e várias pessoas que treinavam na cidade. Araçatuba tinha um treinador muito bom. Então, você vê, eu tenho assim, eu sempre gostei de esporte, jogar bola a minha vida inteira. Eu machuquei com 33 anos, depois eu nunca mais joguei. Nunca mais chutei uma bola. Aí depois fui jogar biribol, joguei para o time da cidade, para a seleção, time da cidade, né? Eu joguei uma época para o time da cidade, mas aí, voltando de um leilão de Londrina para o tal do bendito Henrique Juliano, sei lá, na época, Jorge Mateus, meus filhos, jovens ainda, isso foi em 2014. Estava no show deles na exposição de Araçatuba, ia chegar tarde, eu estava fazendo leilão no Zé Garcia Molina, dentro da exposição, não era exposição não, um evento estava tendo em Londrina, um leilão de Nelore. Acabou o leilão, era uma meia-noite, falei, vou para Araçatuba que eu vou buscá-los. Esse show começava meia-noite, show de exposição, termina, eu busco vocês. Capotei na estrada, rapaz, quase morri. Aí foi o ombro pro saco, quebrou a clavícula, que nunca mais ficou mesmo, aí parei com o miribol, aí acabou. Sedentarismo total. E agora estou querendo voltar. Esse dia minha mulher arrumou um personal lá, para começar a me enquadrar no horário, que é outro problema que a gente tem, questão de horário. Você não pode ter nada assim, segunda, quarta e sexta, tal hora. Você não sabe para onde você está, no outro dia onde você vai estar. Ô, Vitão, eu não sei se Renanzinho tem mais alguma colocação, mas eu acho que ouvindo você é impressionante. Acho que eu te conheço pessoalmente deve ter uns 5, 6 anos. 5 anos, ali convivendo, tem uns 3 que a gente convive mais intensamente, e acho que as oportunidades que eu tive de conversar com você, eu nunca vi uma história repetida, e cada dia eu conheço uma coisa nova, então eu passaria mais algumas horas aqui conversando com você, e acho que não vão faltar oportunidades. Já quero deixar aqui, viu, Cerua, programar, organizar. Temos que fazer o convite do Vitão 2 aqui de novo, conversar mais. Tem mais coisa que eu quero perguntar. Não falamos de nenhum caos. A gente não conseguiu, cara, mas nós vamos falar. No próximo vai ter os casos. Mas, Vitão, eu queria muito, muito mesmo, lhe agradecer pela disponibilidade nessa loucura que é a vida de leiloeiro, que você acabou de narrar pra gente aqui durante esse papo, um pouquinho disso. Você tirar 2 horas do seu tempo pra vir pra cá de bom grado e bom coração, bater papo com 2 meninos novos que te admiram há muito tempo, eu acho que só reforça o que eu falei no começo. Um dos caras mais humildes que eu tive a oportunidade de conhecer, do bem. Sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar com você e realizar esse sonho ali. E eu queria muito te agradecer, de verdade, por você ter topado, por você ter vindo, por você estar aqui com a gente. Dizer que
Tem muito conteúdo para quem quiser assistir, tem muita coisa legal. E acho que ouvindo sua história, a gente começa a ver que olha o tanto de nome que passou nessa mesa, de gente que faz a pecuária nacional acontecer. Tanto de gente que a gente falou aqui que é responsável por a gente ser hoje o maior produtor de carne do mundo, de carne vermelha do mundo. Tem muita gente que passou aqui que é responsável por isso. E você viveu isso. Então, tem muito conteúdo. Eu só quero te agradecer de verdade, Vitão. Renanzinho, acho que você pode trazer suas colocações também. Depois a gente passa a bola pro Vitão fazer os agradecimentos dele. Mas assim, Vitão, que honra, que aula é bater papo com você, velho. Com certeza. Acho que o Vitão acho que a gente falou um pouquinho de espiritualidade, né? Acho que o Vitão transparece uma energia muito boa. E eu tenho certeza que o amigo que vai estar assistindo já sente isso nos leilões, mas vai sentir um pouquinho do Vitão na parte pessoal aqui nesse papo com a gente hoje. E queria demais agradecer pelo tempo, né? Do tempo do Matheus, tempo do Vitão. Acho que vai ser de uma serventia a quem assistir essas 1h30 aí nossa de conteúdo gigante. E obrigado por tudo, Vitão. Cara, quem tem que agradecer sou eu. Aquela história, a gente é simples do nascimento até o firmamento nosso, o dia que a gente despede, né, desencarna. Eu agradeço sempre a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Muitas vezes a pessoa fala, pô, mas você não estudou? Tentei fazer 3 vezes faculdade, cheguei a fazer um ano e pouco, mas o leilão, porque eu com 16 anos terminei o 3º colegial, aí já saí de casa e aí, rapaz, com 18 já entrei na programa e de lá para cá, você vê, a gente fala, minha esposa, cara, devo tudo a ela, porque a gente fala assim, esposa de leiloeiro, ela é viúva de marido vivo, tá? Tem aquela semana, eu percebo que tem semana que acontece da gente estar tranquilo, não ter leilão, ter um leilão só, fica em casa. Ela falou, eu não aguento, você ficar aqui em casa, eu não aguento, você entendeu? Eu não posso falar que ela, porque eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa, gosto mesmo, e gosto de estar sempre reunido com família, com amigo. Mas agradeço a Deus esse convite de vocês, cara, contar um pouco da minha história, que não é nada de extraordinário, mas eu tenho que agradecer a Deus e essas pessoas, você colocou muito bem, que fazem com que tenham uma cota de participação em todo esse estágio que encontra a pecuária. O maior produtor, o maior exportador. Ainda não somos o maior produtor, mas vamos ultrapassar. Verdade, maior exportador, verdade. Mas isso não vem ao caso, mas tem gente que não lembra desse passado recente, de quem contribuiu para isso. E vocês levantaram uma bandeira muito interessante, que é dos leilões desses... Não vou lembrar todos os nomes, seu Trajano, entre outros, que... Poxa, eu sou leiloeiro, se esse cara não tivesse tido a iniciativa de ir na Argentina, no Uruguai, trazer isso para cá, como outras profissões, como outros segmentos. Então, a gente tem que agradecer a muita gente. Esse trabalho de vocês é fundamental, cara. É fundamental. Não esse agora, que é um entretenimento, a gente está conversando, mas esse trabalho que vocês fazem de levar, de ajudar a encontrar essas duas pontas. Você tem uma preciosidade na mão, e eu sei e posso falar aqui que você falou, nós temos aí por semana 80 novos clientes chegando para o nosso mail, para o nosso cadastro. Cara, isso é uma coisa que no mundo de hoje, o mundo está captando isso através da tecnologia, eles estão... A coisa que mais vale é você ter um catálogo, uma coisa de clientes de qualidade. Vocês têm hoje, você viu ontem, leilão, do jeito que foi, vendeu acho que para 4, 5 estados do Brasil. 14 compradores. 14 compradores, 5 estados diferentes, cara. Ceará, Piauí, Pernambuco. Olha o alcance. E você falou, vou comprar um negócio numa plataforma digital, nunca nem... Isso chama-se credibilidade, não é da noite para o dia.
Vocês estão, com todo o respeito e pelo carinho e pela admiração que eu tenho no trabalho de vocês estão gateando, vocês estão na fralda. Não é, Matheus? Vocês estão na fralda, mas eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Eu não tenho dúvida. Vocês estão caminhando com a evolução de tudo. Vocês chegaram num momento, chegaram para somar. É o que você falou, os desacertos. Quem nunca teve um desacerto? Pega desde a mais importante empresa privada ou estatal, todos têm. E você vai se adequando. Você vai se adequando. Você vê quantas pessoas já não passaram na E-Rural que não deram certo. Isso é o curso da vida. Você entendeu? Quantos deram e deixaram seu legado? Quantos deram, já deixaram, contribuíram e já não estão mais. Então, gente, obrigado de coração. Obrigado mesmo. E eu vou estar sempre à disposição. O Renan, cara, quando ele me liga, me dá até um aperto do coração. Vitão, um dia tal, falou, puta, cara, e a gente não pode, e essa semana deu certo, cara. Fiquei super feliz de poder estar aqui. Fiquei mesmo. Eu queria até, meu filho está de férias, eu falei, puta, eu ia ficar lá na cadeira. Não tem jeito. Aí eu queria que ele tivesse aqui, para ele vir comigo. Vai ter oportunidade. Mas ele não teve jeito, ele não quer. O cara não quer ficar longe, né? Tá lá com os amigos, vai para o rancho do tio pescar, vai. Mas, gente, obrigado de coração. Espero ter, de alguma maneira, levar para mensagem para essa moçada que está chegando hoje, que nem eu falei para o menino ontem. Falei, bicho, a hora que você quiser. Chama ele vai lá onde eu faço toda quinta, ele encosta lá, com a sua permissão, lógico, claro. Porque você... Para ele treinar. Falar, não quero. Porque o cara fala assim, você tá doido, não leva jeito, não quero, não gosto. Aí esquece. Tem gente que não tem intimidade. Você precisa ter um pouco, além de você não ter inibição, se você for inibido também é complicado, mas a gente, cara, uma última comentário, eu lembro, era uma exposição de Araçatuba, tinha um leilão gigante, que ia ser um leilão muito aguardado, leilão pesado mesmo. Aí eu tô vendo o João lá, e a gente ficava olhando o cara, né? O cara tomando um lavradão de uísque assim, cowboy. Falei, rapaz, o que é isso? Falei, se não tomar, não sobe, não encara. Eu não tenho isso, mas passou. Uma vez a gente fazia exposição, organizava a exposição, mesma coisa, um Zezé de Camargo e Luciano, cara, no camarim, minha esposa mexia, cuidava dessa parte. Eu olhei, o cara já trouxe, Zezé, estava na bandeja para ele. Lavrado de uísque. Falei, mas você precisa. O cara tem 20 anos de palco. Falou, se não tomar, não sobe. Mas naquela hora ali, sabe? É um start que dá. Acho que é só para subir queimando, para na hora que você já alô! É impressionante, cara. Então a gente vê, você tem a vida inteira, mas cada leilão é um leilão, é uma história. E essa é mais uma história da minha carreira, da minha vida, poder estar aqui, participando com vocês. Primeiro podcast do Vitão foi nosso, Renan. Estamos com moral. Foi mesmo. Maior prazer. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Eu acho que vai ter um monte de trechos aí que vocês vão poder acompanhar. Quero lembrá-los que esse projeto é um projeto novo, mas que já vem ganhando tração. Teremos muita gente boa passando por esses microfones aqui, passando por essa mesa. Teremos o Vitão 2, eu garanto isso para vocês. Na próxima vinda do Vitão aqui, a Ribeirão, viu, Vitão? Já vamos combinar. Vamos ter a segunda versão do Vitão aí pra gente falar só de caos, Vitão. Nessa segunda nós vamos falar só de caos. Já sabendo a história, vamos contar só caos. Aí vocês vão ver o que é um podcast bom da gente falar. Aí, Serô, eu quero 2 horas e meia só para ouvir caos. Mas eu queria agradecer a todos e lembrá-los que todas as plataformas da Rural, Instagram, YouTube, no próprio site da Rural, enfim, todos os lugares onde a Rural estiver presente, você vai poder encontrar um caminho para chegar nesse conteúdo. E lembrá-los que estamos aqui por um propósito e isso daqui faz parte do nosso propósito. Vitão, está escrito na nossa parede, sempre esteve e sempre estará. Tornar a vida do pecuarista tão simples que ele possa aproveitá-la. É para isso que nós estamos aqui. Eu acho que um papo como esse ajuda a simplificar a vida do produtor, porque ele passa a ter mais conhecimento, ele passa a entender um pouco melhor como tudo chega até ele, e isso é simplificar a vida do produtor. Então, muito obrigado. Queria agradecer a audiência de todos que estiveram com a gente aqui e deixar aí essa mensagem de que continuaremos levando mais conhecimento, mais informação e mais conteúdo para você, produtor, que é no final do dia com quem a gente se preocupa e acorda todos os dias pensando em fazer o melhor.
Muito obrigado e até uma próxima, tá bom?